Mas sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Hoje sobre o tema Como investir em ações, que é um webinar que se enquadra no nosso Plano Anual de Educação e Formação Financeira e a cada 2 meses temos um webinar novo com um tema novo e caso queiram sugerir mais temas ou mesmo avaliar esta apresentação, estejam sempre, são bem-vindos e podem clicar no link que está nos comentários. E quero dar-vos as boas-vindas. Eu, Maria Maurício, técnica de operações de mercado e de educação financeira. Estou aqui juntamente com o meu colega Nilson Gomes, técnico de operações de mercado. Nós queremos dar mais uma vez as boas-vindas aos participantes que são residentes em Cabo Verde, mas também residentes em Portugal, nos Estados Unidos, Angola, Espanha, França, Luxemburgo, nos Países Baixos, Reino Unido e outros países. Queremos expressar aqui a nossa felicitação pelo vosso interesse no tema e nos nossos webinars. O webinar de hoje tem como objetivo saber como investir em ações, compreender os principais riscos e retornos, adotar estratégias para a tomada de decisões conscientes e equilibradas. Quanto ao sumário, começaremos pela definição e caracterização das ações, o retorno de investimento em ações, passaremos pela subscrição e negociação em ações, tanto no mercado primário como no mercado secundário, o que influencia a cotação das ações, técnicas de avaliação das ações. O sexto ponto será como investir em ações. E também no final teremos um caso prático de investimento em ações e também um exemplo de introdução de ordens na plataforma BlueX diretamente. Finalizaremos, como sempre, com as questões que vocês podem deixar ali embaixo, onde está escrito QIA. Vocês podem clicar e deixar as perguntas que no final nós responderemos todas uma a uma. Passarei agora a palavra ao meu colega Anilson Gomes, que iniciará a explanação do primeiro tópico. Bom, boa tarde a todos e vou aguardar o início e a apresentação sobre o nosso tema Como investir em ações. Bom, de uma forma ilustrativa, uma empresa quando é criada e os sócios fundadores dividem e a percentagem das ações de acordo com a quantidade de dinheiro que cada sócio colocar. Geralmente, as empresas pertencem a um grupo reduzido de proprietários e são chamadas de empresas de capital fechado. Dizer que uma empresa abriu seu capital ao público é dizer que outras pessoas entraram para o capital social da empresa. E agora, o que são as ações? E como funciona? Bom, imagine que você seja um empresário e sua empresa tenha em mão um projeto de investimento que pode gerar muito lucro para a sua empresa, mas esse projeto exige muito dinheiro para financiá-lo. E você pode optar por financiá-lo emitindo dívidas como obrigações ou vendendo ações a investidor. E o melhor lugar para encontrar esses investidores é no mercado de ações, ou seja, na bolsa de valores. Caso opte pela venda de ações, você terá de vender parte da propriedade da sua empresa para esses investidores. Isso é o que as ações são. As ações são parcelas de propriedades de uma empresa. Se você é um investidor, comprar ações de uma das empresas nacionais, como o BCA, a Caixa, a Inacol ou a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco, ou empresas internacionais como empresas como a Apple ou a Tesla, você estará e tornará um dos donos dessa empresa. Provavelmente essas empresas têm vários proprietários, que são chamados de acionistas. E o poder que cada acionista tem depende de dois fatores.
que é a quantidade de ações que cada acionista possuir e o tipo de ações que ele possui. Agora vamos viajar um pouco no tempo e ver a primeira empresa que abriu o seu capital ao público, que foi a Dutch East India Company, e traduzido no português, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, e que foi fundada em meados de 1602. Essa empresa, para financiar as suas expedições para a Ásia, ele vendeu suas ações ao público de Amsterdão. E quando voltava aí das expedições, partilhava os lucros com os novos acionistas da empresa. E, consequentemente, surgiu o primeiro mercado de ações, também em Amsterdão, que é a Amsterdam Stock Exchange, criada em meados de 1612. Agora vamos entrar na parte técnica, começando com a definição de ações. Bom, as ações são títulos representativos de uma fração, parcela do capital social de uma empresa. Ou seja, as ações são títulos representativos de posse, e cada acionista limita sua responsabilidade e direito à percentagem das ações que subscreveu. E junto com elas temos os principais direitos dos acionistas, que são o recebimento de dividendos, que é a participação nos lucros, o direito de preferência na subscrição de novas ações nos aumentos de capital, direito à informação e o direito ao controlo, dependendo do tipo e a quantidade de ação que possuir, e direito a voto, também depende do tipo de ação que o acionista possuir. E essa é a caracterização das ações. Quanto à propriedade, temos as ações nominativas e as ações ao portador. As ações nominativas são ações que vêm com o nome do seu titular inscrito no próprio título. E as ações ao portador não possuem o nome do seu titular. A sua detenção é determinada pela posse física do título. E caracterização quanto à volatilidade em bolsa, temos ações agressivas ou voláteis, que são ações que têm um grande volume de negociações, fazendo com que a cotação variar muito. Temos as ações defensivas, que são ações que o número de transações são menor, e as ações high flyer, que são ações que têm um crescimento do preço muito rápido devido à expectativa dos investidores de que essa empresa terá um crescimento no futuro. E quanto ao direito que confere, temos as ações ordinárias e as ações preferenciais. E a diferença entre essas duas ações, as ordinárias e preferenciais, quanto ao direito do voto, as ações ordinárias possuem o direito de voto em Assembleia Geral. As ações preferenciais geralmente não possuem. E quando há, é determinado no estatuto da empresa. Quanto à liquidação da empresa e as ações ordinárias, é reembolsado após os detentores de dívidas e os detentores de ações preferenciais. As ações preferenciais é reembolsado após os detentores de dívidas. E em relação a dividendos, e as ações ordinárias, não há garantia de dividendos, podendo ser pago quando a empresa apresenta lucro e mediante a decisão da Assembleia Geral. Quando as ações preferenciais geralmente têm dividendos fixos e prioritários. Quanto à volatilidade, as ações ordinárias são mais voláteis e as ações preferenciais são menos voláteis. E quanto ao resgate, as ações ordinárias geralmente não têm cláusulas de resgate. E as ações preferenciais geralmente têm cláusulas de resgate. E a título de informação, as ações cotadas na Bolsa de Valores de Cabo Verde são ações ordinárias. E agora vamos falar sobre o retorno de investimento em ações. O retorno de investimento em ações, e o acionista pode ter um retorno e pode ter duas formas de retorno. Um que é os dividendos e o ganho de mais-valia. Em relação a dividendos, depende dos resultados atuais esperados da empresa, do plano de investimento da empresa, das necessidades de financiamento desse plano de investimento, da política de dividendos da empresa e das restrições legais. Em relação ao ganho de mais-valia, dando como um exemplo, se um investidor em 2024 tiver comprado ações de uma empresa que valia 3.000 escudos cada ações,
Se hoje e hoje essas ações estão cotadas a 4 mil escuro por essas ações, caso o investidor decidir vender essas ações hoje, esse investidor terá uma mais-valia de 1.000 escudos por ação, pois tinha comprado a 3 mil e vendido a 4 mil por ações. E, e o ganho de mais-valia depende da evolução da performance econômica e financeira da empresa, do setor, e da evolução da envolvente econômica. Bom, investir em ações tem os seus retornos, mas também acarreta e tem os seus riscos. Um dos riscos de investimento em ações é o risco do mercado, que é a possibilidade de perdas financeiras decorrentes da oscilação do mercado, como taxa de juros, cotação das ações. Como tinha dado exemplo anteriormente, e o ganho de mais-valia é quando comprar num preço e vender num preço maior. O contrário também pode acontecer. Pode ser que comprar em 3 mil e vender em 2 mil. Mas esse risco o investidor só corre caso decidir vender essas ações. E as ações, no momento, podem estar a valer 2 mil por ações e futuramente pode ir subir até superior aos 4 mil. Esse risco o investidor corre só caso decida vender as ações que possuir. O outro risco que temos é o risco da liquidez, que é a dificuldade que o detentor da ação tem em vender o seu título, e o risco da empresa emitente, que é o risco que o investidor corre da empresa ir à falência. Agora vamos falar sobre a subscrição e negociação de ações no mercado primário e mercado secundário. E como funciona? Bom, como tinha dado exemplo no início, a Companhia Holandesa das Índias Orientais tinha vendido as suas ações a investidores em Amsterdão. Para fazer isso, eles utilizaram o mercado primário e fizeram um IPO, que é a sigla do inglês do Initial Public Offering, que traduziram no português oferta pública inicial, em que eles entregaram títulos aos investidores e os investidores entregaram-lhes dinheiro para eles financiarem as suas expedições. E esses investidores passaram a ter direitos que tínhamos falado anteriormente. Agora, no mercado secundário, que é o mercado de trading, esse investidor, caso deseje abrir mão das ações que possuir ou vendê-las, e ele pode vender a outro investidor em que entrega o título que tinha comprado e esse novo investidor entrega-lhe o preço do título. E com essa troca, o novo investidor passa a ter os direitos que aquele investidor que tinha comprado da empresa emitente, e esse novo investidor passa a ter todos os direitos que essas ações lhe atribuem. E agora, o que influencia a cotação das ações? São vários os fatores que influenciam a cotação das ações. Primeiramente, vamos ver o que é a cotação. A cotação é o preço dos títulos, nesse caso, é o preço das ações. Ou seja, é o preço do último negócio que ocorrido com uma ação. E a cotação é influenciada pelos seguintes fatores: o desempenho econômico financeiro da empresa, que é o lucro e o prejuízo, ou o prejuízo. Se uma empresa estiver a ter vários anos consecutivos de prejuízos e tiver a sua ação cotar, os investidores não iriam interessar em comprar ações dessa empresa, pois sabem que não vão receber dividendos. Agora, se for uma empresa que tem lucros consecutivos, os investidores irão achar as ações dessas empresas mais lucrativas e estarão dispostos a pagar por essas ações. Outro fator que temos são os eventos corporativos, que é o valor e a frequência de pagamento de dividendos. Vale ressaltar que a atribuição de dividendos não é obrigatória, depende de fatores que tínhamos visto anteriormente. Também o que influencia a cotação são a oferta e a procura das ações, a conjuntura econômica. Podemos dar exemplo e a pandemia da Covid e a pandemia da Covid trouxe coisas negativas para algumas empresas, mas para empresas do setor farmacêutico. E essas empresas durante a Covid tiveram muito bons rendimentos econômicos. Então, as empresas cotadas desse setor, nesse tempo, as suas cotações estavam muito altas.
pois estavam lucrando muito com a pandemia. Agora, as empresas cujo seu negócio envolvia aglomeração de pessoas, essas empresas, as suas cotações diminuiu durante o tempo de Covid. Outro fator que influencia a cotação, temos a taxa de juro e taxa de câmbio, o sentimento do mercado, a política monetária e fiscal e as tensões políticas. Dando exemplos, as tensões políticas, podemos ver a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. Se as empresas chinesas que vendem para os Estados Unidos, com as taxas aplicadas pelos Estados Unidos, o seu produto no mercado americano tornará muito mais caro. Então, ela perderá competitividade e irá diminuir a receita dessa empresa. E o que irá implicar em reduzir o lucro dessa empresa. Os investidores, ao fazer essa análise, podem ver que correrão o risco de não receber dividendos, então as ações dessas empresas estarão menos atrativas para esses investidores. E existem vários outros fatores que influenciam a cotação. Listamos aqui esses fatores. E agora passaremos à técnica de avaliação das ações, em que a colega doutora Maria irá dar continuidade à apresentação. Eu vou só compartilhar a minha tela convosco. Enquanto isso, podem ir deixando as vossas questões no QIA, que iremos responder depois. Mas passando às técnicas de avaliação das ações, existem normalmente duas técnicas que podem ser utilizadas. É, primeiramente, a análise técnica, que foca a sua atenção em gráficos com o objetivo de prever movimentos futuros dos preços com base no seu histórico. Podem usar acontecimentos como guerras, imaginemos que agora está a acontecer uma guerra e podem utilizar um momento semelhante na história e para entender como é que as ações funcionaram na altura e fazer algumas comparações, por exemplo, e também pode ser feita a análise fundamental, que é recorrendo a indicadores bolsistas, como rentabilidade dos capitais próprios, a rentabilidade do investimento, o valor contabilístico, o price earnings ratio, o price book value, dividend yield. Isso, a análise fundamental é baseada em todas as informações que uma empresa cotada disponibiliza ao mercado, que no nosso, em Cabo Verde, vocês podem encontrar essas informações, podem ser tanto divulgadas pelas próprias empresas cotadas, como também pela Bolsa de Valores, através do nosso site, em que nós sempre publicamos os relatórios de contas, os eventos relevantes, quaisquer dados numéricos, pagamentos de dividendos, tudo é publicado no nosso site e nós também temos um webinar que ministramos em maio, muito bom sobre a análise de informações no nosso site, como encontrarem essas informações. Temos aqui um exemplo sobre como aplicar a análise fundamental. Nós utilizamos aqui o Return on Equity, que é a rentabilidade dos capitais próprios, os dividendos e o Dividend Yield. E aqui podem usar o o preço da cotação, que é o preço da cotação de 31 de dezembro de 2024, porque estamos em 2025, as empresas já enviaram um relatório e contas e dados numéricos do ano anterior, porque o fecho de contas é sempre feito no ano seguinte, e é aí e é quando fazem o fecho de contas que fazem o pagamento de dividendos, porque é o momento em que determinam o lucro, e o ROE, que é o Return on Equity, ou rentabilidade dos capitais próprios, indica quanto lucro líquido que a empresa gera com recurso dos seus próprios capitais. Já
Os dividendos unitários mostra a política de distribuição dos dividendos e o dividend yield, que é esta última coluna, mostra quanto o investidor recebe em dividendos em relação à cotação. Mas gostaria de deixar aqui só uma chega que esses dados não são fixos. Os valores de mercado sempre alteram, como o pagamento de dividendos não é fixo, uma empresa pode distribuir um valor hoje e no ano seguinte distribuir outro valor ou não distribuir. E estes valores, esses percentuais dependem da conjuntura do mercado. Vamos ver agora como efetivamente investir em ações. Primeiramente, os requisitos são ter uma conta bancária num dos bancos operadores de bolsa e esses bancos são seis, os bancos operadores, o Banco BAE, BCA, BCN, Banco Interatlântico, Caixa Econômica e o IIB. O segundo requisito é solicitar a criação de uma conta de títulos num desses bancos operadores. Atenção que uma conta de títulos é uma conta específica. Posso ter uma conta num determinado banco, mas é uma conta de depósito de ordem normal. Uma conta de títulos é uma conta associada aos títulos. Títulos porque uma ação é um título, uma obrigação é um título, por isso o nome conta de títulos. E assim que tiverem essa conta de títulos, podem ir na plataforma BlueX e clicar em Login e depois em aderir para poderem criar o perfil podem escolher o perfil do observador, mas para investir e conseguir dar ordens no mercado, têm de criar o perfil de investidor e atenção que primeiro tem de ter a conta de títulos, senão o sistema vai dizer que o vosso NIF não existe, porque não está associado a uma conta de títulos. E têm de ir pessoalmente no vosso banco para que possam criar a conta de títulos e a partir daí dar ordens normalmente no mercado assim que o vosso perfil for aceito. A minha conta de títulos já está criada, ok. Vou na plataforma Flex, faço a adesão, espero 2 dias e já posso investir normalmente no mercado. Qualquer dificuldade que vocês tenham nesse sentido, podem enviar um e-mail para bvc@bvc.cv. Mas a conta de títulos é criada pelo vosso banco. E como é que podem investir? Primeiramente, podem investir através da plataforma de negociação, como mostrei no slide anterior. Assim que tiverem uma conta na plataforma BlueX, podem dar a ordem normalmente, podem dar uma ordem de compra, uma ordem de venda e aguardar que esteja alguém interessado. Se você está a dar uma ordem de compra, tem de aguardar que alguém esteja interessado em vender e vice-versa. Também pode dar a ordem pessoalmente num banco operador, no banco em que criar a sua conta de títulos. E aí é só deslocar-se ao banco, preencher um formulário que eles têm com essa finalidade e conseguir dar a ordem normal, tanto para ações como para obrigações, todos os títulos. Agora veremos um caso prático de investimento em ações, onde imaginemos a Joana que quer comprar 250 ações de uma empresa cotada, por exemplo, ABC. O procedimento é igual para qualquer das empresas cotadas. Imaginemos que a cotação está a 4.000 escudos. Ela quer comprar 250 ações, então 250 é o valor total, dá 1.000 contos. 1 milhão de escudos cabo-verdianos. Neste sentido, este valor, como disclaimer, este valor corresponde às 250 ações vezes a cotação, vezes o preço, É 4.000 escudos, totaliza
um milhão de escudos. Como custos, nós temos a taxa de bolsa, que é 1,25 para milagem, ou seja, 1,25 a dividir por 1000, e a comissão de corretagem paga aos bancos, que é 2,25 a dividir por 1000, 0,0025. E dizer que essas taxas estão bastante baixas em relação às taxas que nós temos no mercado, que a taxa de imposto sobre rendimento é de 20% e mais um imposto de selo de 3,5%. E como vantagem, nós cá na Bolsa temos uma taxa para investir em ações, as taxas não ultrapassam esses valores em permilagem, que nem chegam a ser percentagens. Ademais, falando também mais sobre esse regime fiscal, se o imposto sobre dividendos, não existe imposto sobre dividendos, ou seja, é isento, também sobre mais-valias, que são ganhos, e também não há imposto de selo a pagar. Ou seja, imaginemos que a Joana conseguiu comprar as ações, as 250 ações, e atenção que podem comprar uma, duas, três, né? É só dar a ordem e aguardar que alguém queira vender para que vocês possam comprar. E ela ficou com essas ações e depois a empresa ABC distribuiu 1000 escudos como dividendos. E anualmente, uma média, durante cerca de, imaginemos, 5 anos, ela foi distribuindo estes valores. Como ela tem 250 ações e o dividendo anual era de 1000 escudos, ela recebeu um dividendo bruto anual de 250 escudos. E como esse valor não temos nenhum tipo de imposto a incidir sobre ele, o valor que a pessoa irá receber em mãos também é de 250.000 escudos. E, como tinha dito, imaginemos que a empresa continuou a distribuir 1000 escudos médios ao longo de 5 anos, a Joana acabou por receber ao longo do período 1.250.000 escudos. Agora nós vamos ver um exemplo de introdução de ordem na plataforma BlueX. Vou partilhar aqui o, o site. Não sei se conseguem ver. Conseguem ver? Hum. Ok. Vou aqui iniciar a sessão. Nós temos aqui o ecrã inicial, onde vocês podem ver o ranking de mercado, algumas notícias, e podem dar a ordem aqui diretamente no Market Watch, clicando no maisinho aqui da ação que vocês querem adquirir, ou também podem vir aqui em Trading, Negociação, clicar em Nova Ordem, escolher o título. No caso, nós estamos dando o exemplo com ações, mas também estão aqui as obrigações. Selecionamos aqui ações, aplicar. Nós temos aqui as 4 empresas cotadas. Vamos, por exemplo, dar uma ordem para comprar ações da Caixa. Nós temos aqui a última cotação. Informamos que essa é uma versão para testes, não corresponde ao site oficial, então é uma versão para testes. A cotação neste momento não é essa. Aqui nós escolhemos o tipo de operação. Aqui uma operação de compra.
para venda era só escolher venda. Quero comprar as 250 ações, por exemplo. Escolho o tipo de ordem. Ao mercado, quer dizer que eu aceito o valor que está no mercado ilimitada, porque quando escolho ao mercado, qualquer valor que está no mercado, eu estou disposta a comprar a ação. Ilimitada é o máximo que eu estou disposto a pagar. Estou disposta a pagar, por exemplo, até 10.000 escudos. Coloco aqui 10.000 escudos e, na verdade, não posso colocar o preço de 10.000 escudos, porque hoje em dia a cotação ronda este valor, mas como no site, na plataforma de testes está 4.500, não posso ultrapassar os 20% nem acima nem abaixo deste valor. Então, vou colocar, por exemplo, 4.600. Validade, posso colocar até um ano. Vou escolher, por exemplo, um mês. Vou deixar aqui até 1 de setembro. Mas podem colocar qualquer data até um ano. Clico aqui em prosseguir. Mostra-me mais ou menos o que é que eu escolhi, uma ordem limitada, preço limite 4.600, validade. Poderão existir encargos. Os encargos são os que eu havia mencionado, 1,25 por milagem e 2,20, 2,5 por milagem. E clico aqui em submeter, pressiono, né, em submeter e diz aqui que a minha ordem foi submetida com sucesso, mas encontra-se pendente de confirmação. Por que é que está pendente? Porque o banco agora vai verificar se realmente eu tenho este valor na minha conta para poder cativar esse montante, ou seja, congelar este montante para o caso de haver negócio. Posso descarregar o comprovativo e aqui eu consigo ver mais detalhes também sobre a minha ordem e também posso vir aqui no livro de ordens, aqui no livro de ordens e tenho aqui a ordem que eu dei hoje e está a confirmar. Quando for aceite, vai ficar aceite e entra no mercado. Assim que estiver disponível no mercado, vamos ter que aguardar até, eu coloquei até 1 de setembro, então até o dia 1 de setembro a ordem vai ficar em circulação. Caso houver alguém a querer vender uma ação da mesma empresa, nos mesmos termos, 4.600 escudos, vai ocorrer negócio e eu vou adquirir as ações. Pode ser que a pessoa tenha, por exemplo, 100 ações à venda neste valor e ocorre o negócio e eu compro os 100, fica os 150 até o final do prazo. Não necessariamente a negociação ocorre uma vez só. Pode ir aos poucos até que eu consiga comprar o número de ações que eu desejo. E assim que tiver que eu comprar, é só ver, consigo ver o valor que eu tenho em carteira aqui em gestão da carteira. E acabamos agora a explicação relativamente ao site, à plataforma BlueX, e abrimos as questões. Vamos agora ver o QIA, para ver as questões que vocês colocaram. Lembramos também que caso tenham novos temas, porque recebemos bastante sugestões de temas e também podem avaliar o webinar, dizer se gostaram, através da nossa ficha de avaliação de satisfação, que é o que está no, nos comentários.
Podem clicar no primeiro link, onde está escrito avaliação de satisfação e dar a vossa opinião sobre este webinar. Lem- E, bom, e o Celso Varela perguntou, e gostaria de saber como faço para fazer o meu primeiro investimento em ações e quais são os requisitos. Bom, acho que essa pergunta a doutora Maria, e durante a sua explicação tive um tema sobre isso, que é basicamente possuir uma conta num dos bancos operadores, pedir que criarem a conta do título e depois proceder à criação, caso queira ir investir, e via plataforma, criar a sua conta na plataforma e dar a sua própria ordem, ou ir ao banco e pedir o formulário de ordem. E Aníbal Cruz Fortes Miranda perguntou como fico sabendo que as empresas têm ações no mercado para vender. Isso também a doutora Maria tinha, e durante a apresentação, mostrou e apresentou algumas ordens. E só entrar ou no site, no nosso site corporativo, temos lá aí as ações disponíveis para venda, as melhores ofertas, tanto de venda ou de compra, e também na plataforma Bulex também podem consultar. Só de acrescentar que não existe um momento específico onde as ações estão no mercado. Constantemente o mercado está lá, é só quem está interessado em vender tem de dar uma ordem de venda para que a venda seja efetuada e quem está interessado em comprar também tem de dar uma ordem de compra. Se tiver um match, um encontro entre as duas ordens, é feita a negociação. Não há um momento específico. Nós diariamente atualizamos o site com as ordens de compra e de venda, e mesmo na plataforma Blex é possível ver as ordens de compra e de venda que estão lá. E o investidor tem de ter estes valores em consideração no momento de dar as suas ordens. Pode dar uma ordem hoje, pode dar amanhã, quando se sentir confortável para tal. A próxima questão é: através da Bolsa de Valores de Cabo Verde, é possível investir em ações de empresas internacionais? A resposta é não. Em Cabo Verde, investe-se nas ações, na Bolsa de Valores de Cabo Verde, é possível investir ah, nas empresas que estão cotadas em Cabo Verde. Próxima questão. Bom, tem um participante aqui a perguntar e se o investidor estrangeiro pode abrir uma conta no Bulex e como a plataforma funciona. Bom, ele basicamente fez a pergunta em inglês e, bom, já tínhamos e apresentaram como é que a plataforma funciona. A doutora Maria e explicou agora sobre a conta no Bulex, também como ela tinha referido. E basicamente possuir uma conta numa dos bancos operadores aqui em Cabo Verde. Por isso, e empresas estrangeiras não são negociadas e na nossa bolsa nem conseguimos, e investidores conseguem investir em empresas estrangeiras e a partir da BVC. A BVC apenas e na BVC apenas as ações que estão cotadas na Bolsa de Cabo Verde. O investidor estrangeiro
Acho que é bom, fez a pergunta em inglês, mas não sei se. É cabo-verdiano. Bom, para investir tem de ter a conta, senão, se aí, normalmente alguns cabo-verdianos na diáspora ou algumas pessoas na diáspora têm um contacto com o seu banco aqui. Caso tiver uma conta de títulos, uma conta de depósito, a ordem normal é só solicitar a criação de conta de títulos. Se não tiver, já é mais, já terá de criar uma conta primeiro para depois criar uma conta de títulos. Se for só a conta de títulos, pode tentar através do seu banco ou também enviar um e-mail para bvc@bvc.cv que nós o ajudaremos. Bom, e um participante anônimo perguntou: quando vou vender ações, a melhor estratégia é vender pelo valor de mercado ou pela cotação que se encontra naquele momento? Bom, a Bolsa de Valores não dá opinião de como vender e qual a estratégia melhor utilizar, porque a Bolsa e a gestora do mercado não podem tomar nenhum lado, apenas partilhamos as informações, mostramos os benefícios, os riscos. A decisão de negociação depende do próprio investidor. Caso queira ter mais informações, o investidor pode pesquisar mais ou procurar um consultor de mercados de capitais. A bolsa em si não pode dar e, dicas de investimento nem nada, apenas partilhar as informações e as informações que é partilhar são já informações públicas. Todas as informações podem ser encontradas no nosso site. Temos aqui uma pergunta que é basicamente, que é bastante parecida com a outra, de qual a melhor altura para entrar e sair da bolsa, ou seja, o melhor momento para comprar e vender, mas é basicamente o que o meu colega já disse e também, né, qualquer, tudo depende da estratégia de investimento da pessoa e dos objetivos que a pessoa tem. Nós aqui não podemos avançar muito neste assunto, mas temos vários dados estatísticos, várias informações no nosso site que podem ser úteis para a vossa análise e tomada de decisões. E um participante anônimo perguntou se pode abrir uma conta via internet e mesmo que não esteja presente em Cabo Verde, isso é possível desde que tenha o seu número de NIF em Cabo Verde, pode enviar e-mail ao seu banco e o seu banco irá proceder à criação da sua conta de título. E a inscrição no Blex pode fazer sozinho e dar as ordens a partir da plataforma Blex. Os indicadores de análise fundamental devem estar na plataforma de negociação, ou seja, Luex. Um comentário de um participante anônimo. Bom, os indicadores de análise fundamental não são apenas os que nós colocamos, existem vários indicadores e tudo depende do que é que o investidor quer analisar e de qual é o critério do investidor. Nós demonstramos um exemplo, mas existem diversos indicadores. Agora, os dados, os dados retirados para o cálculo desses indicadores estão no site, não na plataforma Rex, mas no site da BVC, www.bvc.cv. Em comunicados, avisos, nós publicamos sempre os relatórios e contas e toda a documentação, sempre que uma empresa cotada partilha os seus dados, conosco, esses dados são divulgados no site. Também podem solicitar diretamente às empresas como investidores. Bom, Pedro Brito perguntou e normalmente qual a velocidade de confirmação de transação entre a conta do título e o mercado? Bom, quando um investidor colocar a ordem e ocorrer um negócio, logo que ocorrer um negócio, se ele for comprar as ações, e automaticamente as ações passarão para a sua conta de título e que é a sua carteira de título. Em relação ao mercado, essa pergunta pareceu confusa, mas pelo que eu entendi,
Pelo que entendi, estar a referir a transação para a conta do título é como eu tinha explicado anteriormente, quando ocorrer o negócio, se ele estiver a vender, quando ocorrer o negócio, automaticamente e o título passará para a sua conta. Se ele estiver a vender, automaticamente o título sairá da sua conta e entrará para a conta do título do investidor que comprou. Se eu dou uma ordem para comprar uma ação, por exemplo, da Anacol a 8.000 escudos e o meu colega dá uma, nós especificamente não, mas se outra pessoa vier e dar uma ordem de venda de 8.000 escudos, há um encontro e o negócio ocorre normalmente. Mas se eu der uma ordem de 8.000 escudos de compra e não há ninguém interessado em vender por 8.000 escudos, vou ter de esperar até que haja alguém interessado em vender neste valor, ou se não houver, a ordem fica ali até o prazo que eu estipular, a validade, né? Temos aqui mais uma pergunta em inglês de um imigrante. Can immigrant open account in internet or do we have to be present in Cape Verde? Querem responder? É a mesma resposta. Não sei se falam português, but if you don't speak Creole, you need to have an account in Cape Verde. If you do, you will only need to open an account called a title account. To do so, you need to contact your bank, or if you have any problem with that, you can send an email to bvc at bvc.cv, and we will redirect you to your bank. But first, you'll need to have an account in one of our six operator banks, which are BCA, Interatlântico Bank, Caixa Econômica de Cabo Verde, IB, Banco Cabo Verde, or BCN. It's basically that. E Kelly Tavares perguntou: existe algum valor para solicitar esta conta de título no meu banco? Tenho de ter algum valor mínimo se quero só ser observador por um tempo. Bom, e na plataforma Brex tem dois tipos de conta. Tem a conta observador e o perfil investidor. Com a conta de perfil observador, não tem necessidade de criar a conta de título e com o NIF. Mas se quiser criar a conta de investidor e continuar apenas observando, não tem nenhuma taxa que é cobrar. Aqui uma questão que diz: a nível fiscal, os dividendos são isentos de impostos? Sim. Se a empresa pagar o valor de 1.000 escudos ou dividendos, é esse valor que vai estar na conta do investidor. Não há qualquer tipo de imposto. E Emanuel Monteiro fez a seguinte pergunta: tendo em conta as limitações de liquidez do nosso mercado, as operações feitas no Blex devem ser provavelmente só de longo prazo, certo? Será possível fazer operações de curto e médio prazo? Bom, a decisão de colocar uma ordem é do investidor. Se você quiser colocar uma ordem por um mês e uma semana, alguns dias ou um ano, a plataforma está parametrizada para o máximo de um ano. Então, a escolha depende da estratégia do investidor. Se quiser, se quiser que fique, como eu tinha dito antes, um mês ou um ano. É aqui uma questão para explicar o cálculo da taxa de bolsa. A taxa de bolsa é calculada, deixa-me só mostrar aqui o- na tela, né? Na apresentação, a taxa de bolsa é calculada sobre o valor. Não sei se conseguem ver aqui o. Acho que já. Acho que estão a ver a apresentação. Pois no exemplo que nós demos de comprar as 250 ações, ao preço de 4.000 escudos, que totalizou 1.000 contos, pegamos esses.
mil contos e multiplicamos pela taxa de bolsa, que é 0,00125 e obtemos os 1.250 que é a taxa de bolsa, ou seja, ele pagou 1.250 escudos de taxa de bolsa e também a comissão de corretagem é a mesma coisa, é multiplicar o par milagem, 0,0025 pelos 1 milhão de escudos e obtém-se o 2.500 escudos. Bom, um participante anónimo perguntou o seguinte: logo quando solicitar a conta de títulos, quanto tempo leva para ter os dados de login? Bom, isso é um processo A do login está a banco, fazer então, e o banco que sabe, e o tempo. 2 dias. Geralmente 2 dias. Não, estou cuidando. É sensivelmente 2 dias. Mas, depende da rapidez do banco, mas são sensivelmente 2 dias e é só entrar na conta que já vai conseguir ver todas as informações. Agora, caso ultrapassar esses 2 dias, podem contar em contato com a bolsa e a bolsa pode entrar em contato com o banco para ver a demora ou outra coisa. O preço limite nós que colocamos arbitrário ou tem um valor fixo? O investidor é que coloca o preço, só que geralmente não é possível colocar um valor que esteja 20% acima ou abaixo do valor da cotação. Se a cotação está em 10 mil escudos, não posso dar uma ordem que ultrapasse os 20% acima ou abaixo. Isto para não haver flutuações enormes no mercado, há essa regra de limite estático. Mas a cotação conforme a cotação vai aumentando e vai diminuindo, esse limite de 20% sempre depende do valor da cotação que está no momento. Bom, Arménio Rodrigues Andrade fez quatro perguntas. O primeiro, existe um valor mínimo obrigatório para começar a investir? Bom, isso é uma pergunta bem e abrangente. O valor mínimo obrigatório para investir e se está a falar de ações e, e terá de ser o valor da cotação em si. Agora, se está a falar de obrigações, as obrigações, o seu valor nominal é de escudos por ações. E quanto a outra pergunta, a oportunidade de negócio de vantagem para investidores iniciantes bom, as obrigações do Tesouro são investimentos considerados no mercado os mais seguros e são indicados para investidores iniciantes. E outra pergunta, além de ações, existem outros produtos financeiros disponíveis como obrigações e fundos? E sim, temos obrigações que podem ser transacionadas no mercado secundário, no BlueX, e que são obrigações de empresas, obrigações do Estado. E quantas empresas estão atualmente listadas e a previsão de novas listagens? Bom, atualmente existem 4 empresas cotadas. Já tínhamos referido anteriormente que ações do BCA, da Caixa, da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco e da Enacol. E previsão de nova listagem. Isso já depende de que alguma empresa, caso queira listar a sua empresa na bolsa, a bolsa sempre estará de porta aberta e dará todo o suporte. A questão, Hum. a Bolsa de Valores já conta com uma versão interessante. Bem, nós temos a plataforma Lex disponível para. Isso está mais uma pergunta de um técnico informático. E porque
A Bolsa já conta com uma versão em produção. A BlueX é uma versão que encontra-se em produção. A versão do site que eu mostrei é uma versão do teste. Uhum. Não tem HTTPS, porque é uma versão de testes. O site o link do site é www.bl.x.cv. Não é aqui eu utilizei são testes para conseguir aqui dar uma ordem que vocês possam visualizar. Sim. Mas esta não é a versão de produção. Talvez por isso a questão. Uhum. Porque a versão de produção essa é uma versão de testes para conseguir dar uma ordem. E fazer a demonstração. Ah, E Natália Soares perguntou: para aderir à plataforma, posso enviar e-mail diretamente para vocês ou tenho de falar com o banco antes? Bom, a criação da conta é feita no banco. É aconselhável enviar o e-mail para o banco e fazer o pedido. E, bom, são várias questões e hum, a versão que eu mostrei é uma versão de testes. Por isso que está a versão não tem é esta, que é HTTP, o site normal, funciona normalmente. bom, já estamos no final da apresentação e são várias as questões e não conseguiremos responder todas. Iremos listar todas as perguntas feitas aqui e colocar as respostas e enviaremos a todos os participantes. Tinha o microfone desligado, dizia que um obrigado a quem esteve presente. Gostaria que preenchessem o link da avaliação do webinar que está nos comentários, que é muito importante não só para sabermos qual a vossa opinião sobre o webinar que demos agora, oportunidades de melhoria e também novos temas que queiram que queiram que nós estejamos aqui a ministrar no próximo webinar, que nós estamos sempre abertos às vossas sugestões. E quem não tiver conseguido acompanhar de forma integral este webinar, ou pelo menos ou chegou já ia a meio, pode sempre ir no nosso canal do YouTube, que iremos publicar mais tardar na segunda-feira, iremos publicar na segunda-feira, e podem ir lá e assistir normalmente todo o webinar. Iremos enviar também as respostas, enviaremos também o link da avaliação para que possam preencher. Pedimos que preencham, porque é através da avaliação que nós entendemos os temas que vocês querem e também coisas que nós podemos melhorar. Tá bom? Esperamos que tenham gostado deste webinar e que tenhamos respondido a algumas das vossas questões, às quais responderemos
novamente por escrito, juntamente com as demais que não tivemos a oportunidade de responder. Uma excelente tarde para todos e ficamos por aqui. Até já. Tchau. Já.